Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é Bob Esponja, um Incrível Resgate. Ele é uma animação, comédia, que foi criado pela Nickelodeon e com a parceria da Netflix lançou o filme direto no canal de streaming. O filme tem em torno de 1h31 e a nota IMDb dele é bem baixa, tá? Tem 6,1 de 10. O filme é dirigido, escrito e narrado pelo Tim Hill. E a dublagem da voz do Bob Esponja, tô falando da versão brasileira, tá? Dublada, é do Wendel Bezerra. E o Wendel Bezerra ele é famoso por ter dublado Bob Esponja e também o Goku em Dragon Ball Z. Agora sim eu vou falar um pouco da história, depois o que eu gostei e o que eu não gostei e minha nota final. Mas antes de eu continuar, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o Concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá, pessoal. Bob Esponja começa na Fenda do Biquíni, que é o local marinho onde que vive o Bob Esponja, o Patrick, o Lula Molusco, o Siriguejo, etc. E aí ele começa a história, um gritando com o outro, sendo vizinhos, e o Lula Molusco já fica revoltado e manda eles calarem a boca. E aí a gente vê o Plankton, que é uma bactéria, ele quer descobrir a fórmula do hambúrguer de siri do seu siriguejo, que é um sucesso enorme. A mulher do Plankton, que é um robô, falou para ele que o maior problema não é seu siriguejo, o problema maior dele é o Bob Esponja. E ele não acredita, e ele tenta fazer o plano dele não sei por quantas vezes, vai lá e é detido pelo Bob Esponja sem querer. A gente muda para um outro plano, onde tem em Atlantis o Poseidon, o deus grego, irmão do Hades e do Zeus, e ele estava lá passando caracol na cara porque ele é metrosexual e narcisista por completo. Só importa para ele a beleza. E ele passava a gosma do caracol na cara e acabou a gosma. Quando acabou a gosma, ele pede para um dos súditos dele procurar mais e acabou os caracóis que estão extintos. E aí o Plankton tem ideia qual genial, pessoal? Ele tem ideia de fazer o quê? Ele tem ideia de mandar o Gary, que é o mascote do Bob Esponja, o caracol, pro Poseidon e pegar um carro e levar ele e o Patrick lá para Atlantis. E aí no meio do caminho eles se perdem. Acontece uma coisa lá, eles não sei se eles viajam, eles encontram o Keanu Reeves como um sábio. Sim, aquele que faz Matrix, fez Constantine. Ele é um sábio lá e aí tem uma cena bem engraçada onde que tem tipo uma dança estilo thriller do Michael Jackson, dos zumbis, né, mortos-vivos. E aí aparece nada mais, nada menos que o Snoop Dogg para cantar uma música. Depois a gente volta para o outro plano, eles chegam em Atlantis e aí o tal do sábio, né, que é o sábio, que é o Keanu Reeves, fala para eles não perderem o foco. E eles falam, imagina, quando a gente chegar lá em Atlantis a gente não vai perder o foco. Só que Atlantis parece muito Las Vegas. E aí eles ficam loucaço, ficam com aquela adrenalina pura que eles têm que gastar dinheiro. Então o Bob Esponja ganha um monte de dinheiro, depois perde um monte de dinheiro e ele esquece do foco principal, que é salvar o Gary. Enquanto isso, o restaurante do seu siriquejo vai ficando a ruína, porque sem o Bob Esponja fazer o famoso lanche de um hambúrguer de siri, não dá conta e até o próprio Plank se arrepende de ter feito o Bob Esponja ter saído. Ele ganhando a fórmula do seu siriguejo de como fazer o hambúrguer de siri, ele desiste. Eles veem o Bob Esponja sendo preso junto com o Patrick em Atlantis, porque eles tentam salvar o Gary da mão do Poseidon. Eles são condenados e aí o que acontece? Os amigos dele, Lula Molusco, seu siriguejo e a Sandy, decidem se unir e ir lá salvá-lo. Só que quando eles chegam lá, eles têm uma ideia brilhante de fazer o que, pessoal? Eles vão fingir que eles são a defesa para julgar o Bob Esponja e o Patrick. E aí é uma cena muito bonita, porque vai mostrando como eles se conheceram, como o Lula Molusco conheceu eles, que foi no show de talentos. E aí o Lula Molusco não tocava nada e perdeu e falou que ele foi roubado. Aí o Patrick e o Bob Esponja deram um prêmio para ele. A Sandy, ele conheceu ela num acampamento. O Gary, ele conheceu ele num local também no acampamento. E o Patrick, idem. E aí o que acontece, pessoal? Eles começam a falar essas histórias, deixam emocionado o Poseidon. E enquanto isso eles cantam uma única música e vão embora. Depois que eles vão embora, o Poseidon manda o grupo atacar, né? Porque eles cataram o Gary. E aí quando eles vão atrás, eles enfrentam o exército do Poseidon, só que quando eles vão fugir, eles são cercados.
E aí quando chega o Poseidon fala, agora vocês vão pagar pelo que fizeram. E aí o Bob Esponja fala, mas eu quero só o Gary de volta, mais nada. E aí ele fala assim o Poseidon fala pro súdito, quantas pessoas aqui são consideradas meus amigos? E aí na lista não tem nenhum. E aí o Poseidon começa a chorar, o Bob Esponja se comove, ele seria o amigo dele, independente se ele seja bonito, se ele seja feio, se ele seja... Independente de qualquer coisa, de qualquer defeito físico, ele vai ser amigo dele. E aí o Poseidon pega, tira grampo, tira a peruca, mostra que ele é um cara totalmente, um cara obeso, idoso, cheio de ruga, com a banha de fora. Poseidon começa a ser adorado, o Gary volta para as mãos do Bob Esponja e todo mundo fica feliz e acaba dessa forma. E agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei do filme, pessoal. Assim, pessoal, vou ser bem sincero, eu nunca fui muito fã de Bob Esponja. Eu sou muito fã do dublador Wendell Bezerra, que dubla o Goku de Dragon Ball, onde eu sou muito fã. Eu gostei bastante do desenho, mas o início eu confesso que é bem irritante, principalmente as partes que o Bob Esponja fica gritando com o Patrick, completamente desnecessário. Algumas coisas lá não eram necessárias, né? A parte do morto-vivo, aparecia o Snoop Dogg, cantar aquela música. Foram só para colocar o cara lá na história. O Keanu Reeves ficou bem engraçado a participação dele como sábio, que é o Sávio. Mas no geral o filme conseguiu atingir o que ele queria, entreter as pessoas, né? Eu vi no IMDb muita gente gostou e muita gente não gostou, por isso essa nota baixa. Mas eu gostei bastante assim da animação, a história por trás, né, de como que o Bob Esponja conheceu cada um deles, que eu acho que não tinha sido revelado. É bem emocionante algumas cenas do desenho, e valeu a pena pelo terceiro filme, né? Parece que eles conseguiram acertar em cheio nesse. Então a nota que eu dou pro filme é 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme aí. Muito obrigado e até a próxima.